Boa noite, entrando no ar aqui o resumo do dia na sua Causa Operária TV, nessa quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Estamos aí começando no dia em que a Rússia acabou com a guerra com a Ucrânia. Esse é o destaque do nosso programa de hoje. Vamos falar aqui sobre as notícias do dia, hoje com a minha participação especial. Estou aqui excepcionalmente, junto com o companheiro Antônio Carlos Silva, e agradecendo já a participação de todo mundo que está no nosso chat, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso resumo do dia na Causa Operária TV. Já agradecendo aqui o companheiro Eduardo Castro, que dá aí o exemplo. Faça como ele, deixe seu superchat, deixe seu comentário, deixe seu apoio à Causa Operária TV. Diz ele aqui, viva Putin, glória eterna à eterna Rússia. Isso aí, companheiro, muito obrigado. Faça como ele e faça como os quase 100 mil companheiros que estão inscritos na Causa Operária TV. Inscreva-se também, acompanhe a nossa programação e você também pode se tornar membro do nosso canal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a pauta hoje é extensa e tem muita coisa para falar sobre o caso da Rússia. Eu sei que você que está aí do outro lado está aguardando o programa da Causa Operária TV, aguardando aí o balanço dos acontecimentos do dia. Então, vamos lá, sem mais delongas, para não decepcionar a todos, apresentar aqui o resumo do dia de hoje. Mas antes, mais um superchat aqui do Marlon Silva. Muito obrigado, companheiro. É isso aí. Vamos lá. Antônio Carlos, antes da gente falar da Rússia, vamos falar um pouco do... Não, vamos mostrar antes. Você quer anunciar? Beleza. Vamos lá. Temos a aí uma sequência. Separou... Boa noite. Boa noite aí para todos os nossos amigos internautas. Dia especial, né? E a presença do companheiro especial do companheiro Rafael Dantas por aqui. Ele que é secretário de Relações Internacionais do PCO, né? E nada mais importante para a gente receber aqui um companheiro da direção para comentar junto conosco aqui esse acontecimento que cria uma situação muito nova no cenário internacional, né? São decisivas, e nós vamos tratar aqui das posições também diferentes, né, da esquerda, que não defende, né, os interesses dos trabalhadores, não luta contra o imperialismo. Vamos ler aqui um editorial do nosso programa, a declaração, a nota oficial do Partido da Causa Operária em relação a essa situação. Bom, mas a produção separou para a gente aí várias imagens, pequenas imagens, e vamos começar aqui com 2 ou 3 vídeos iniciais, né, mostrando aí essa ofensiva, né, importante, cirúrgica, né, pelas informações que nós temos até agora, muito bem feitas pelo governo da Rússia, que em poucas horas, né, teria, segundo o Ministério da Defesa russa, aniquilado, né, com as condições de reação, né, de esboçar uma reação do exército da Ucrânia, atacando mais de 70 alvos militares, né, deixando as forças ucranianas sem condições de resistência. Vamos ver as primeiras imagens e aí daqui a pouquinho, no meio do programa, né, você vai chamando aí o pessoal para assistir conosco o resumo do dia, né, deixar de lado a imprensa golpista que só reproduz, né, aquilo que os norte-americanos querem mostrar, né? Então, deixar de lado a Rede Esgoto, toda a imprensa golpista e vir assistir a Causa Operária TV. Compartilhe aí, adoidado, o link do resumo do dia da Causa Operária TV. Solta aí, produção, os primeiros vídeos. Да слышь. Ух ты ж, елки-палки. Сбили что-то. Ё-моё. Да, мам. С вертолета, 2 вертолета. Один подбили, а второй что-то, смотри, падает. Она стреляет. Да, вон вертолеты. Ok, voltou para a gente aí. Daqui a pouco tem mais imagens. Eu queria só destacar
e até, de repente, ter um primeiro comentário do Rafael, porque uma coisa muito interessante é que, ao contrário do que a gente viu, né, nas agressões imperialistas, por exemplo, contra a Iugoslávia, contra o Iraque, né, contra a Síria, inclusive nesses países se falava de ataques cirúrgicos, né, mas os ataques cirúrgicos representavam aí o despejo de toneladas e toneladas de bomba sobre as cidades, né? E a Rússia fez um ataque que mostrou aí diretamente o ataque sobre alvos militares, né? A tal ponto que o governo da Ucrânia anunciou agora à tarde os dados eram de cerca de 50 mortos, né? O que é um número muito pequeno, né? É quase o número de pessoas que devem morrer nas Forças Armadas ucranianas todo dia de gripe, coronavírus. É um número muito pequeno de vítimas, né? O que mostra que, de fato, a ação russa é uma ação estratégica que parece ter sido muito bem executada até agora, né, Rafael? Exatamente, né? A gente, pelo que se pôde acompanhar do noticiário, né? As poucas informações com mais precisão que a gente pode ter acesso apontam que a realização, né, das Forças Armadas russas não, como se diz, não deixou aí margem à dúvida. A intervenção rápida, direta, né, resolvendo o problema e, como você comentou, né, lembrando pela negativa, né, o exemplo negativo dos tais bombardeios cirúrgicos do imperialismo, né? A primeira década aqui do nosso século XXI foi um momento aí em que mais se falou, né, de uma ação rápida e decisiva das forças da paz e da democracia do imperialismo norte-americano, que arrasaram, né, Bagdá, no Iraque, em 2003, né, promoveram aí uma devastação da qual o Afeganistão, por exemplo, só começa a se recuperar agora, né, com a expulsão das tropas norte-americanas. Então, vamos falar mais sobre isso. Daqui a pouquinho tem mais informações, mas, de fato, foi uma intervenção rápida e talvez até nem precisasse ter sido dura, porque o governo ucraniano, ao que tudo indica, está desmoronando, né? Mas vamos falar um pouquinho do Brasil antes da gente chegar na Rússia, aproveitando aqui a chegada do pessoal que ainda está chegando, curtindo e compartilhando o nosso programa. A audiência ainda está crescendo, então você que está chegando, se aproxime e vamos falar da situação nacional e daqui a pouquinho a gente volta ao tema da Rússia. Agradecendo... Opa, tem mais aqui. O super sticker do companheiro Sou Eu. É isso aí. Obrigado pela força, faça como ele, fique conosco aqui na Causa Operária TV. Bom, estamos falando de guerra, então não podemos deixar de falar da máquina de mentiras, né? E aqui a gente tem a sucursal do imperialismo norte-americano na sua porta-voz brasileira, a TV Globo. Uma notícia destacada na nossa pauta de que a TV, né, que nesse dia de hoje aqui, quem teve o desprazer de acompanhar a cobertura, particularmente do seu canal a cabo, né, a cobertura sobre a guerra, sobre a situação na Ucrânia, na Rússia, pode ver que a máquina de mentiras aí está se enfraquecendo, né? A audiência das novelas da Globo volta aos índices da era da TV Tupi. Seria assim, eu não sou da era da TV Tupi, né? Então eu não tenho autoridade, não tenho lugar de fala para comentar esse fenômeno, mas eu imagino que também diga respeito aí à quantidade de televisores no país, né? Eu também eu sou já menos jovem que você, mas também não sou da era da TV Tupi, né? Quando a TV Tupi liderava a audiência na televisão brasileira, né? Mas um dado muito importante, né? Os dados estão apontando o seguinte, que a audiência daquele que era o carro-chefe, né, da televisão, da TV Globo, né, da poderosa máquina
de propaganda e de mentiras para o povo, né, que é a Rede Globo de televisão, que são as novelas, que acontecem, inclusive, nesse horário, que disputa, né, nós disputamos a audiência, né, as centenas ou milhares de pessoas que acompanham aqui o resumo do dia e a Causa Operária TV nesse horário, estão deixando de assistir, né, e faz muito bem para o cérebro, para o espírito, né, deixar de assistir as novelas da Rede Globo, né, o Jornal Nacional e etc. e tal. Mas um dado importante é que a audiência dessas novelas, né, chegaram ao mais baixo nível de toda a história da televisão dos Robertos, da família Marinho, né? Só para se ter uma ideia, a audiência foi estimada aí nas últimas semanas em alguma coisa em torno de 22%, né? 22% da audiência na TV aberta. Quer dizer, a comparação é em termos de índices, né? É uma audiência tão baixa que ela é comparável ao período de 1965 a 69, né? Quando a Globo ainda estava puxando o saco da ditadura militar para se tornar, né, o grande canal, o grande monopólio que veio a se tornar aí ao longo dos mais de 20 anos de ditadura. E só naquela época, né, entre 65 e 69, é que a Globo disputava com as novelas das concorrentes, né? Isso eu sei, não por ter assistido, né? Porque eu era ainda muito criança e nessa minha infância muito tenra, né? Eu tinha aí coisa de 3, 5 anos de idade, eu nem tinha televisão ainda na minha casa, era um artigo de luxo, né? Eu que vim de uma família operária muito pobre, a gente só foi ter televisão em 1970 para assistir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, uma TV preto e branco, né? Mas na década entre 65 e 69, a Globo lançou as novelas e disputava com a TV Tupi e a TV Excelsior. E nessa época, né, a audiência da Globo era tão pequena como agora, em 2021, né? Sinal dos tempos, né? Sinal da perda da audiência, de um dos piores produtos da Rede Globo, né? Aqui, além da desinformação, da mentira, das campanhas a favor do imperialismo, como ela está fazendo agora, né? A favor dos Estados Unidos, a favor do golpe, né? Como fez no Brasil contra a Dilma, contra o PT, contra o povo brasileiro, né? Isso aí vem, esse reinado parece que está chegando ao fim, evidenciando, além, logicamente, que o pessoal vai falar, são as novas tecnologias, a TV a cabo, e evidentemente isso aí acrescenta, mas obviamente também nós vamos, são sinais dos tempos, né? É sinal de que há uma nova geração de espectadores, há uma parcela do público, né, que está de saco cheio, né, de toda essa parafernália. Bom, eu vou já introduzir um segundo tema que a gente para compartilhar com vocês, todos que nos acompanham, e com o companheiro Rafael. E eu vou emendar porque é um tema que a gente tem destacado muito aqui no Resumo do Dia, e em todos os programas aqui da Causa Operária TV, que é a situação, a catástrofe, né, em Petrópolis, né? Hoje, né, nós, logo depois da catástrofe, né, a gente fez, inclusive, tirou uma manchete, né, um chamado do nosso programa que falava que Petrópolis podia ter mais de 200 mortos. Isso na semana passada ainda, quando os governos, a direita, procuravam manipular os números. Bom, infelizmente, né, é dessa situação que você gostaria de estar errado, né, que a gente gostaria que as nossas previsões não se confirmassem. Mas, infelizmente, hoje se contabilizou, e o governo do estado anunciou que já o número de mortos em São Paulo, em Petrópolis, ultrapassou a casa dos 210 mortos, né, embora ainda haja mais de 70 pessoas desaparecidas, né, o que aponta uma perspectiva de que a situação pode ser ainda pior, né? E como a gente vem destacando, é o resultado de uma política criminosa, né, que não é obra do acaso, não é simplesmente um problema climatológico, né, como muitos analistas procuraram apresentar, mas é resultado de uma política que, inclusive, nesse ano a gente viu ia acontecer em vários estados, né, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, né, teve aí mais de 30 mortos pelas chuvas,
quer dizer, mostrando aí a política que tem a ver com o próprio golpe de Estado, né, como a nossa imprensa assinalou o jornal Causa Operária e outros órgãos, que é fruto, né, de uma política criminosa, do corte dos gastos públicos, né, da falta de obras, da falta de construção de moradias seguras, e, obviamente, que quem paga com isso é a população mais pobre. E a gente até acrescentou um dado importante, né? Com o golpe, desemprego, né? Toda essa situação que vem se agravando nos últimos anos, não só o Estado deixou de investir, como o trabalhador também, que pegava lá um dinheirinho no final do ano, fazia lá uma contenção de um barranco, um muro, para evitar que o barro continuasse. Isso aqui tudo, né, deixou de existir, né? E a classe trabalhadora está entregue à própria sorte, né? Ou seja, está ameaçada de morte, né? Por isso, falar de Petrópolis não é só um problema de explorar a desgraça do povo, como fazem, né, as emissoras capitalistas, que é bom lembrar, né? Por exemplo, agora a gente vê a Globo fazendo campanha para arrecadar doações para Petrópolis, mas a Globo foi quem apoiou o golpe e apoiou o congelamento dos gastos públicos. A Globo foi quem, agora há pouco, estava fazendo uma campanha a favor da manutenção do teto dos gastos, né? Que é a política assim, tem que pagar o dinheirinho dos bancos, tem que dar metade do orçamento público para os banqueiros, mas não pode gastar com a população, deixa morrer, né? Se a população tiver que passar fome, que passe fome, se tiver que morrer debaixo de lama, de pedra, né, nas enchentes, que morra, que se exploda, né, porque o negócio dos golpistas é dar dinheiro para os bancos, é dar dinheiro para esses parasitas que não fazem nada de positivo. Bom, e isso no meio de uma situação de crise, que eu vou passar para o Rafael comentar, né, que tem a ver aí com... É uma situação de conjunto, né? A gente não está sofrendo somente pelas intempéries da natureza, né, e pela falta de... nós também uma situação... Os dados anunciados aí sobre a inflação, né, mostram que, infelizmente, a situação de sofrimento não se limitam àqueles que estão sendo atingidos pelas chuvas, mas as perspectivas são muito ruins também na economia, e não tem a ver só com a Rússia, né? São dados que são anteriores à crise da Rússia sobre a economia nacional. Com você, Rafael. Exatamente. Enquanto se ouve falar na imprensa, né, que a crise na Rússia, a crise com a Ucrânia vai levar a um aumento geral, combustíveis, etc. e tal, o aumento de preços, a inflação já vem corroendo o poder de compra do salário dos trabalhadores, das famílias que recebem salário, né, no Brasil, já há mais de um ano, numa tendência de alta sistemática da inflação, mas numa tendência histórica já do período desde 2016, desde o golpe de Estado, né, a situação vem se deteriorando. Nesse momento, a notícia, destaque de hoje, é de que o indicador da inflação subiu aqui nesse mês 0,99% acima das expectativas do mercado. Esse daqui é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Ele que é uma prévia da inflação oficial, estimado aqui como sendo a maior alta, né, no mês de fevereiro desde 2016. Quer dizer, nesse momento aqui, em relação ao ano do golpe, nós tivemos aí a maior alta desse índice, que é apenas um dos índices, né, que medem a inflação. Esse aqui é uma prévia do que seria a inflação oficial. Essa alta, né, acumulada em um ano de 1,58%, 10,76% acima do que tinha sido registrado em meses anteriores, né, os dados vindos aí do IBGE. Chama a atenção, né, que se destaca uma da inflação sobre o preço dos alimentos com números que não são bonitos para se mostrar nas manchetes na imprensa burguesa, né? Então, o que se vê assim é a tentativa de dar uma notícia contida, né? Veja só,
menos de 1% acima, né? Dá para levar e tal. Só que, quando a gente vai ver os índices, né, os itens que compõem o cálculo desse preço, nós vemos que são coisas assim que tem um impacto direto. Por exemplo, né, um artigo que está no setor de alimentação, a maior alta está aí em raízes e legumes, cenoura e batata, subindo aí, veja só, 49,3% o preço da cenoura. E a batata inglesa, 20%, 20,15% mais cara. Bebidas, em geral, 21% de preços aí, acumulados na alta de um ano. Para não falar do combustível, para não falar, né, da alta geral, que também envolve aluguéis, gastos com educação e tudo mais. É como a gente vem denunciando sistematicamente, né? O país criado pelo golpe é um país anti-população, né? Um país anti-povo, um país impossível de se viver. Agradecendo, para a gente adiantar na nossa pauta, porque a gente ainda tem a situação política, né? Não vamos esquecer aqui que nós temos aí a grande indefinição, o grande problema na esquerda a ser resolvido em torno das eleições, em torno da candidatura do Lula. Daqui a pouco a gente vai falar, mas antes deixa eu agradecer aqui, porque continuam chegando super stickers e super chats aqui. Companheiro LC29, muito obrigado pelo super sticker. Roberto França, parabéns ao PCO, sempre atento à realidade, muito obrigado, companheiro. Natália Araújo, que dá uma provocada aqui no companheiro Antônio Carlos, dizendo que o companheiro não é velho, é um garoto amadurecido. Isso aí. Obrigado a vocês todos, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, curtindo, compartilhando. A audiência está crescendo, os companheiros estão chegando junto. Denise Prats também mandou aqui o seu superchat. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui. É isso aí. Bom, situação política. PSB a serviço da direita. Sem PT, PSDB assume liderança na disputa pelo governo de Pernambuco e a esquerda derrete. Era aquela consequência daquilo que a gente vem analisando, né, sistematicamente, dos favores, das concessões, aí, das cortesias indevidas feitas pelo PT na composição aí do seu quadro nacional de alianças. E o preço está salgado aqui em Pernambuco, né? Rafael, uma coisa interessante, tem um seriado, né? Acho que esse é da minha época, mais ou menos, ainda passa até hoje, que é aquele Todo Mundo Odeia o Chris, né? A gente podia dizer que estão, parafraseando o título desse seriado, tem uma campanha, todo mundo quer chantagear o Lula, né? E é evidente que a esquerda, os setores da esquerda pequeno-burguesa se tornaram aí totalmente ativos nessa luta. Ontem apareceu o Eduardo Paes, né, dizendo o seguinte, que só apoiaria o Lula se o Lula apoiar o candidato dele no Rio de Janeiro, né? Virou moda agora fazer chantagem ao Lula, como se o Lula fosse um mendigo eleitoral que precisasse, né, do apoio desses elementos da política burguesa que não tem nenhum apoio popular. Bom, e o PSB tem sido campeão nessa política, né? Vocês estão vendo imagens aí de candidatos, aí, pré-candidatos nas eleições ao governo de Pernambuco, né? Um dos estados, os colégios eleitorais mais importantes do Nordeste brasileiro. E em Pernambuco, né, foi um dos estados onde o PT foi alvo dessa chantagem do PSB de que o PT precisava apoiar o candidato do PSB, senão o PSB não vai apoiar o Lula. Chantagem que vem acontecendo em São Paulo, né, com Márcio França, que ele arrumou um golpe, inclusive o golpe do Márcio França é o seguinte, vai esperar, propôs ao Lula e ao PT que se esperem por pesquisas. Né? O Márcio França está com 10, 12 pontos a menos do que o Haddad nas pesquisas eleitorais. Né? Mas o França quer dar o golpe seguinte, vamos esperar mais na frente, né? Se as pesquisas mostrarem
que ele está na frente do Haddad e o PT apoia ele. E, supostamente, se as pesquisas indicarem que ele está atrás do Haddad, ele apoia o Haddad e arruma aí uma outra vaga na chapa majoritária de uma possível coligação com o PT. Obviamente que esse golpe a gente já conhece. A gente viu o golpe há 2 anos atrás, quando as pesquisas eleitorais procuraram divulgar o Guilherme Boulos, né, como candidato a prefeito de São Paulo, para que o PT fosse forçado a apoiar a candidatura do Boulos. Né? Agora, quem quer ser beneficiado pela pesquisa, aí na hora H, a Folha de São Paulo, né, diz que o Márcio França disparou na frente e que o PT e o Lula deveriam apoiar o Márcio França. Márcio França que fez campanha, é bom lembrar também, nas eleições de 2018, o França fez campanha assim, ó, apoiou, inclusive, o Senado, foi apoiado, né, pelo senador eleito pelo Bolsonaro, o Major Olímpio. Bom, lá no caso de Pernambuco, aconteceu uma coisa interessante. O PT, para facilitar as negociações, supostamente, com o PSB, anunciou a retirada da candidatura do senador Humberto Costa, que era o candidato do PT ao governo do Estado. Aí o que aconteceu? Veja só. Né? E aqui vamos deixar bem claro, nós não temos nenhuma simpatia pela candidatura do Humberto Costa, né, que é um direitista do PT, defendeu que o PT tinha que esquecer o golpe, não fez campanha pela liberdade do Lula, etc, etc. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Sem o nome do Humberto Costa nas pesquisas, Humberto Costa chegou a ter 38%, 40%, né, nas pesquisas eleitorais, né, justamente porque é o candidato do Lula, não é porque é o Humberto Costa. É o estado natal do Lula. O apoio ao Lula é massivo em Pernambuco. Bom, sem Humberto Costa, quem aparece liderando? O candidato do PSB, que eu nem lembro o nome aqui, daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo ver aqui para vocês. Nem consigo lembrar o nome de tão ilustre, desconhecido que é a figura. Ele aparece na pesquisa apenas com 1%. Exatamente. 1% das intenções de voto. Tem o candidato da família Campos, né? Os coronéis Campos que dominam o Estado. Né? E quem lidera, né? Quem acaba liderando as pesquisas de intenção de voto é justamente o Cabral, né? Danilo Cabral. Bom, me sopraram aqui, o nosso ponto eletrônico soprou para mim, que é o Danilo Cabral. Bom, e quem aparece liderando as pesquisas sem o PT é o PSDB, né, que tinha 17% das intenções de voto. Ou seja, a retirada da candidatura do PT, né, para servir aí a chantagem do PSB, acaba servindo aos interesses da direita, que é uma situação muito parecida que nós vamos ter em São Paulo. Né? Se o PT ceder essa chantagem, vai ser para facilitar as coisas para o PSDB, né, que já está há 30 anos no governo, até o seu Márcio França, né, chegou ao governo, foi governador por 6 meses de São Paulo, ele era vice do Alckmin, nas chapas do PSDB. Né? E a política do PSDB é servir aos interesses da direita, é isso que fica claro, e é uma política que todo mundo procura tirar a casquinha. Está aí a candidata do PSDB, que seria favorecida por essa situação lá em Pernambuco. Né? A política do PSDB é favorecer a direita. Não chega a ser uma novidade. Né? É bom lembrar que o PSB tinha 29 deputados no ano do impeachment da Dilma. 23 deles votaram a favor da deposição da presidenta, né? Sem nenhum crime, sem nada. É um partido golpista, né? Vamos ter claro, sem meias palavras. Essa conversa fiada de que é socialista, porque tem socialista no nome, que é de esquerda, isso é conversa para boi dormir. Bom, para se abrir o olho, né? Muita gente acha que o problema a eleição do Lula ganha com o pé nas costas, né? Mas as facadas nas costas do Lula, né? Do PT e de todos os trabalhadores são muito grandes. E aqui eu queria reforçar a importância de um tema que foi tratado ontem no programa Análise Sindical. Se você não assistiu, pode acessar aqui o arquivo do nosso canal. Foi o chamado da CUT para construir. A CUT engrossou o caldo, né, do chamado que nós fizemos, que o PT propôs, e falou de construir 6 mil comitês. Aumentou a aposta. 6 mil comitês de luta. É o nome, inclusive,
comitês de luta, como nós defendemos, né? E nós só acrescentamos o seguinte, né? Que os comitês não podem ter esse caráter eleitoral meramente, né? Não pode ser simplesmente para apoiar o que os outros falam, né? Não pode ser... alguns setores da CUT chegaram a falar de comitê assistencial, de recolher mantimentos para doar. Não, nós temos que exigir de quem tem. Não vamos pedir para o povo que está passando fome ajudar, né, os mais necessitados. O povo já é solidário. Todo mundo recebe o cunhado em casa, né, auxilia o irmão que está desempregado, né, a pessoa... os aposentados estão sustentando muita gente que está sem emprego. Né? Nós temos que cobrar de quem tem o dinheiro. Né? E para isso precisa ter mobilização, precisa ter luta. Os comitês têm que se colocar pela vitória do Lula, por Lula presidente, não tem que ter disfarce. Para lutar tem que ser por Lula presidente, né? E por um governo dos trabalhadores com reivindicações dos trabalhadores. Bom, dito hoje nós vamos ser mais breves na nossa pauta nacional, porque, obviamente, o grande tema do dia, né? E que tem a ver, é muito importante para a gente, é a pauta internacional. Então, eu vou passar a palavra para o Rafael, porque a Rússia, que começou a operação contra a Ucrânia na madrugada de ontem, né, deu o serviço, como que se o serviço do dia foi cumprido. Né? O que a Rússia... E o Rafael vai falar para vocês, aí comentar essa operação, eu diria uma operação espetacular, né? Além do acerto da iniciativa, que nós vamos comentar daqui a pouquinho na nota do PCO, mas, pelo que parece, a operação russa está cercada de êxito. É isso, Rafael? Exatamente. Bom, missão cumprida, primeira etapa da operação russa. Segundo o representante oficial da defesa, Igor Konashenkov, destacou o seguinte: o que tinha para hoje? 2 aviões abatidos, são 4, na verdade, 1 helicóptero, 4 drones de combate, 83 instalações de infraestrutura militar ucranianas terrestres foram desabilitadas. Os grupos das Forças Armadas da República Popular do Donetsk e de Lugansk avançaram aí cerca de 8 quilômetros no território reivindicado por eles. Né? Nessa operação, o que se registrou num primeiro momento, né, foram... tem 2 informações contraditórias aqui. 57 mortos no primeiro dia. E outros 169 feridos. Aí a imprensa capitalista, que não é boba, né, já aguardou aí o final do dia para duplicar aí os números e pegando uma declaração. Os primeiros dados vieram do Ministério da Saúde ucraniano. E o presidente Zelensky, que no final do dia, Volodymyr Zelensky, disse que aí foram 137 cidadãos ucranianos mortos, né, e outros 316 feridos. E a gente vai acompanhar essa guerra de informações, né, a guerra de mentiras da imprensa imperialista, ao longo aí dos próximos dias e semanas. Né? Então, vale a pena chamar a atenção aqui para o fato de que a intervenção russa praticamente liquidou chances de uma resposta ucraniana. Pelo que se pôde ver até agora, né, isso daí está aí a se confirmar nos próximos dias, mas aparentemente, né, a imprensa imperialista provoca, dizendo que o caminho para Kiev está aberto, ao passo que o governo russo diz que não se trata aí de uma operação para invadir, para ocupar o país. Né? Eles estão encerrando aí o conflito iniciado com o golpe fascista de 2014. Eu queria já colocar em pauta aquilo que nosso partido destacou na sua nota oficial,
para que a gente já colocasse aqui para discussão todos os pontos polêmicos, porque numa situação como essa, né, a tensão política, né, que diz respeito diretamente à situação política brasileira, todos os pontos, né, críticos aí das posições da esquerda começam aí a se inflamar. Então vamos destacar aqui o que a nota oficial do Partido da Causa Operária, que declarou apoio total à ação da Rússia na Ucrânia, né, destacando que o governo russo deliberou reconhecer as repúblicas separatistas do Donbass e declarou ter como objetivos em relação ao conjunto da Ucrânia liquidação da tentativa da organização militar imperialista OTAN de militarizar a Ucrânia, liquidação da presença da OTAN na estrutura militar ucraniana e a desnazificação da Ucrânia e a proteção das repúblicas separatistas diante dos ataques das milícias nazistas e das forças regulares da Ucrânia. Então podemos dizer que nesse primeiro dia de intervenção, o caminho está aberto para, né, a consecução desses objetivos. Para a consecução desses objetivos, as Forças Armadas russas ocuparam toda a região do Donbass, onde ficam as repúblicas de Donetsk e Lugansk, e destruíram 74 alvos militares das Forças Armadas ucranianas. O governo russo lançou também uma ordem para respeitar os soldados ucranianos, que estão abandonando o combate em massa, com a consideração de estarem sendo obrigados a combater por um juramento ao seu país. As Forças Armadas russas lançaram também uma operação para esmagar as milícias nazistas que deram o golpe da Praça Maidan em 2014, estabelecendo o atual regime, uma ditadura pró-imperialista contra o povo ucraniano. Está aqui um aspecto, né, interessante de ser destacado, que a operação militar russa é uma operação política, né? Uma intervenção deliberada, não é como a imprensa imperialista procura apresentar, né? Como se fosse uma guerra de conquista, como se fossem ambições, né, de reconstrução do império da parte do governo russo. Né? Não, é uma operação de defesa e as medidas que estão sendo tomadas têm aí como seu critério militar neutralizar, né, a capacidade de um governo, de uma ditadura pró-imperialista, né, estabelecida com um golpe fascista na porta da sua casa, né? Destacando ainda na nossa nota oficial, coincidimos plenamente com a declaração do governo chinês, no sentido de que o governo do presidente Joe Biden dos Estados Unidos e os Estados Unidos são os verdadeiros responsáveis pelo atual conflito no leste da Europa, ao tentar fazer do povo da Ucrânia carne de canhão de seus planos expansionistas e imperialistas. O que temos aqui não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que está acontecendo é um conflito entre uma nação ameaçada e o imperialismo mundial, onde a nação ucraniana entrou, infelizmente, como um instrumento do imperialismo. Sobre a questão da existência de guerras justas, Gregory Zinoviev, o primeiro presidente da Internacional Comunista, disse: sim, existem guerras justas, mas apenas em 2 casos. O primeiro caso seria o da guerra do proletariado, que tenha triunfado em um país e que defende o socialismo contra outros estados que representam o regime capitalista. O segundo, uma guerra da China, da Índia ou países semelhantes que são oprimidos pelo imperialismo de outras terras e estão combatendo por sua independência contra essas potências imperialistas. É justamente disso que se trata. As alegações de que a Rússia seria um país imperialista em pé de igualdade com os Estados Unidos, a Europa, o Japão, são cômicas. O papel econômico da Federação Russa no mercado mundial não é mais do que o de um grande fornecedor de matérias-primas brutas para os países imperialistas. A confusão se dá porque, historicamente, a Rússia, desde o Império Russo, se constituiu aí num país armado em função das suas necessidades de defesa. Isso se manteve durante os anos da União Soviética e se mantém até hoje. A classe operária mundial deve se colocar sempre em conflitos do imperialismo com países oprimidos por esse, de uma maneira clara e ativa ao lado desses últimos, independentemente do caráter
do regime político e do governo desses países. É uma falsa propaganda, é uma farsa propagandística a ideia de que estamos diante de uma luta entre a democracia e autocratas. O que temos aqui é uma luta entre os povos e países oprimidos e o imperialismo. Essa é a verdadeira essência do conflito. Isso é o que vimos no caso do Iraque, no caso do Afeganistão, Panamá, Irã, Granada, Iugoslávia, Líbia, Síria, Iêmen, Líbano, Palestina e tantas outras aventuras militares do imperialismo e de governos controlados por ele. Todas as lutas contra o imperialismo são lutas de libertação nacional. Todas as guerras contra o imperialismo ou países por eles controlados são guerras de libertação nacional. O imperialismo, que impõe uma ditadura mundial, não pode alegar atualmente que suas guerras sejam de caráter democrático ou defensivo. As guerras onde o imperialismo está envolvido são todas guerras coloniais. Repudiamos de maneira veemente a conduta do governo brasileiro, que se posicionou, como sempre tem feito, como um governo lambe-botas do imperialismo mundial. A maioria da esquerda pequeno-burguesa brasileira apoiou o golpe na Ucrânia a pretexto de que seria uma revolução popular, mesmo sabendo que as milícias nazistas eram a linha de frente desse golpe, agredindo a classe operária ucraniana. Agora, procura se esconder atrás de uma impossível neutralidade, que mal disfarça que vai passivamente a reboque do imperialismo. A ideia absurda de que o imperialismo defenderia as mulheres, os negros e os outros oprimidos é a via pela qual essa esquerda se transformou numa correia de transmissão do imperialismo dentro do seu próprio país. Nesse sentido, reivindicamos retirada das tropas da OTAN de toda a Europa, desmantelamento das bases americanas em todos os países, fim dos acordos de submissão militar do Brasil ao imperialismo, restituição imediata da base de Alcântara ao Estado Nacional brasileiro, fim dos embargos imperialistas genocidas contra todos os países, defesa de Cuba, Nicarágua e Venezuela diante da agressão imperialista, que o Brasil reconheça imediatamente as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Fora Bolsonaro, capacho do imperialismo, fora a infiltração imperialista no Brasil, como vista tanto na Operação Lava Jato, quanto no financiamento da atividade golpista por órgãos como a Fundação Ford, a Fundação Open Society, o National Endowment for Democracy, o NED, e think tanks como o Global Americans, etc. Comissão Executiva do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária. Então, apresentando, né, esse posicionamento oficial do partido, destacando o aspecto político fundamental e que divide toda a esquerda, né? Nesse momento aqui, como nós estamos destacando, o grande problema colocado para a esquerda é: e agora? Né? Vamos apoiar os democratas imperialistas contra o povo de um país oprimido em nome da democracia? É isso que está colocado, né? É esse giro que está colocado aí para toda a esquerda, ser arrastada pelo imperialismo, como já vem sendo, né, em vários outros aspectos da sua atividade. Será que é isso que vai acontecer, Tony Carlos? A nota lida aí pelo companheiro Rafael, né, marca uma posição de princípios do PCO e que é bem distinta do posicionamento que a esquerda vem adotando, infelizmente, no Brasil e ao redor do mundo, né? Queria chamar a atenção que, se você quiser ler com atenção a nota, reproduzir, né, para distribuir aí nas suas redes sociais, ela está à sua disposição, tanto no site do pco.org.br, como também no site do nosso Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Você pode entrar lá e ter acesso, né? Ela está nas redes sociais, aí nas nossas páginas, mas se você ter acesso para leitura, para difusão, e é muito importante isso, né? E justamente pelo que nós vamos destacar aqui, né? Porque, infelizmente, a posição do PCO marca uma posição muito diferenciada com aquilo que vem propugnando a maioria da esquerda, né? Eu vou destacar aqui alguns exemplos, né? Queria começar por um grupo que tem tradição nos últimos anos de apoiar golpe. Golpe é com eles mesmos, né? Que é o PSTU, né? O PSTU reproduziu em sua página na internet
uma nota da sua chamada Organização Internacional, a LIT, que simplesmente, né, começa por condenar o Putin, né? Acho que tem a imagem aí, a produção vai colocar para a gente aí da página, o chamado aqui o Putin retire, né, as tropas. Queria assinalar, inclusive, que a nota do PSTU ela foi feita na véspera, né, poucas horas antes da ação militar da Rússia, quando o Putin tinha tomado a decisão acertada, soberana, né, democrática, não só o Putin, né, todo o Congresso, o parlamento também russo, de reconhecer as repúblicas populares do Donbás, de Donetsk e Lugansk. Então, tá aí, ó, a imagem que vocês têm aí da página do PSTU, fora as garras de Putin, né? Estados Unidos, OTAN e União Europeia da Ucrânia. Esse posicionamento do PSTU é típico, não só do PSTU, mas de muitos setores da esquerda, é o chamado nem-nem, né? Que por exemplo, em 2016, 2015, quando o PSTU queria apoiar o golpe, né, a política deles era fora Dilma e fora todos, que era para tentar disfarçar, né, a política a favor do imperialismo, porque a única coisa que importava naquele momento é que eles eram a favor, junto com a direita, de ser pelo fora Dilma. Mas aí eles acrescentavam aí umas palavras, é o caso, né? A declaração do PSTU é uma declaração contra o Putin, né? E só falta chamar o Putin de criminoso de guerra, né? Só falta apresentar o Putin como nazista, apesar de que ele está combatendo aí os bandos nazistas, né, que tomaram conta da Ucrânia, né, que inclusive deram um golpe de Estado em 2014. É bom lembrar que esse golpe de Estado também foi apoiado pelo PSTU e por outros setores da esquerda que viram, né, nesse golpe uma revolução, né, da mesma maneira como eles fizeram no Egito e em outros lugares. Bom, mas não foi só o PSTU, né? O PSTU não teve sozinho nessa situação. O PCdoB, que vocês também vão ver a imagem aí colocada aí pela nossa produção da página no site deles, o Vermelho, lançou uma nota se dizendo aí a favor da paz, né? Supostamente é esse aí o chamado. Mas a ideia que aparece é a mesma, né? É de colocar o seguinte, que para ter a paz precisaria ter uma conciliação. O PCdoB, todo mundo sabe, é o partido da conciliação, né? O partido que defende aí a frente ampla com a direita golpista. Então, eles estão propondo uma frente ampla internacional. O Putin, né, teria que sentar, praticamente sentar no colo, né? Porque sentar do lado ele já sentou, já fez reunião com o Biden, né, tentou, mas isso aí não levou absolutamente nada, né, porque a direita ela é boa de enrolar, de fazer essas reuniões, essas conversas, mas na hora H, né, quando está em jogo os interesses econômicos poderosos, o imperialismo não quer saber, né? Aí o imperialismo bombardeia e contrata, como vem fazendo agora, né, que é um aspecto que toda a esquerda deixa de lado, é que a Ucrânia é um exército contratado para levar adiante, né, as provocações e a política de quebrar a soberania do povo russo. É uma ameaça, né? Nesses dias nós temos divulgado que, se a Rússia não tivesse agido, a Ucrânia estava procurando se integrar à OTAN, o que significaria, por exemplo, a instalação de bases militares norte-americanas, né, nas barbas, ali nas fronteiras da Rússia, né, uma ameaça muito grave à soberania nacional. Bom, e o imperialismo mostra claramente que não tem limite, né, para defender os seus interesses políticos, econômicos, está fazendo aliança. O imperialismo que procura se apresentar como o rei da cocada chamada democracia, né, está se aliando aí aos nazistas, né, da Ucrânia, e o PCdoB deixa tudo isso de lado, né, e prega aí uma conciliação que é impossível, né, porque é tentar conciliar a raposa com as galinhas com a raposa, né? É muito bom para a raposa, né, que vai devorar as galinhas, né? Então, aí a imagem dos nazistas ucranianos são esses aí, né, os aliados do Biden, né, que o PCdoB procura defender a unidade. Bom,
Na mesma linha, né, o seu Juliano, presidente do PSOL, Juliano Medeiros, né, acho que é esse o nome, o sobrenome, presidente do PSOL, publicou, tuitou aí, diante de um comentário do Biden, ele fez uma publicação procurando aí, questionando o Biden, dizendo que o Biden também era responsável pelo que estava acontecendo na Ucrânia. A política é o seguinte: todo mundo é culpado. O Putin é um pouquinho culpado, o Biden é um pouquinho culpado, né? Provavelmente também o povo das repúblicas do Donbás são culpados também. Por que eles vão querer autonomia? Né? Por que não se sujeitar ao governo da Ucrânia, que, quando esses povos fizeram protestos diante do golpe de Estado em 2014, simplesmente os nazistas que estão no governo da Ucrânia mandaram incendiar um prédio onde havia uma reunião de militantes, de ativistas, de sindicalistas, onde morreram dezenas de lideranças populares, né? Porque eles não queriam se submeter ao regime nazista, né? Que se impôs ali no golpe de Estado na Ucrânia. Então, para o Juliano Medeiros, assim como para o PSTU e para o PSOL, tem que reinar a paz, o amor, né? De aceitar aí, né? Fazer um acordo. Infelizmente, eu queria destacar, a gente não pode deixar de destacar, que o companheiro Lula, né, ao nosso ver, pisou no tomate feio, né, e fez uma declaração muito ruim, né, no sentido de, inclusive, fazer pressionado, muito visivelmente, pressionado por toda essa onda direitista no interior da esquerda. O Lula fez uma declaração comparando os ataques da Rússia, que são expressão de uma política defensiva contra a agressão imperialista, comparou esses ataques aos ataques dos Estados Unidos ao Iraque, ao Afeganistão, né, os ataques da França na Inglaterra, dos Estados Unidos à Líbia, à Síria. Uma política sem pé nem cabeça. Né? É como se a gente comparasse o seguinte, que um valentão de 1,90 m, 150 quilos, espancar uma mulher, é a mesma coisa, é briga igual, né? Quando um grupo de pessoas se junta, um grupo de operários se juntam para enfrentar a polícia. Não tem nem pé nem cabeça. Né? Não é porque aqui se trata de uma guerra, e veja bem que o companheiro Rafael destacou no começo do programa, importante. Né? Quando os Estados Unidos bombardearam, por exemplo, a Sérvia, a antiga Iugoslávia, né? Foi coisa de mais de 1 milhão de mortos, eles destruíram tudo. No Iraque, né? Os Estados Unidos levaram a destruição sem igual, destruíram hospitais, redes de estradas, escolas. Agora mesmo, né, depois de passarem 20 anos, né, massacrando, oprimindo o povo do Afeganistão, né, depois que eles foram expulsos do Afeganistão, eles estão roubando as reservas, né, que eles obrigaram o governo do Afeganistão a depositar ao longo de todos esses anos no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, né, as reservas do Banco Central do Afeganistão. E agora o governo Biden, esse criminoso, né, esse genocida, está roubando o dinheiro, o que vai levar à morte pela fome de mais de 1 milhão de crianças no Afeganistão. Então, comparar o Putin com isso daí, ora, Lula, me desculpa, mas precisa rever aí, né? Você está sendo aí muito mal informado, está sendo pressionado aí por gente, né, que está defendendo outros interesses. Né? Eu queria até queria passar para o Rafael para um comentário breve aí sobre o problema das ameaças, né, das sanções que o imperialismo apresentou hoje, porque apareceu ameaça de tudo que é lado, do Boris Johnson, do Biden, a tentativa. Quer dizer, o imperialismo parece que ele não vai diretamente para a guerra com a Rússia, porque é difícil enfrentar os russos, né, no seu território, mas parece que a guerra vai. O imperialismo está disposto a levar a guerra também contra o povo russo por outros meios, é isso? Justamente. É o tipo da coisa que levanta, né, que revela como
a articulação, como a jogada, como a política desempenhada pelo Putin coloca o imperialismo numa situação defensiva, né? Eles precisam, né, reagir à situação, mas estão de mãos atadas, porque apesar, né, apesar do presidente norte-americano Joe Biden, né, ter dito que toda a OTAN, todos os aliados, né, do governo norte-americano estão alinhados, né, estão bem unificados nessa posição, não é bem assim, né? As sanções prometidas pelo governo norte-americano não são unanimidade, isso a gente está a verificar. A ação da Rússia estremece relações, né, apesar de Biden dizer o contrário, né? No que diz respeito às sanções, né, aí a gente vê o grande erro, o grande problema da posição da esquerda desmiolada e o quanto, né, essa esquerda cai aí para o lado do imperialismo. Você mencionou a posição do PSOL, né? Só queria lembrar que no PSOL não tem uma posição do PSOL. Você tem vários, porque quem manda no PSOL é o parlamentar da vez, né? Mas a posição que predomina no PSOL é nem Estados Unidos, nem OTAN, nem Putin, como disse Luciana Genro, ou abaixo a agressão russa contra a Ucrânia, disse aí Sâmia Bonfim, né? Nessa disputa imperialista nos solidarizamos com os ucranianos, etc, etc, etc. É curioso notar, porque eles falam numa disputa imperialista, colocam os Estados Unidos e a OTAN em pé de igualdade com a Rússia, mas olha só, né, do que os Estados Unidos são capazes, o que os Estados Unidos são capazes de fazer, né? Biden anunciou essa tarde a maior sanção econômica já vista na história, segundo suas palavras, né? A Rússia não poderá negociar nem em dólares, nem em euros, nem em ienes, disse o Biden, que já com suas medidas fez aí os títulos do governo russo caírem mais de 30%. Né? Os ativos, todos os ativos de bancos russos nos Estados Unidos serão congelados. São $1 trilhão em ativos congelados, né? E 1/3 dos bancos russos serão cortados do sistema financeiro SWIFT, que é uma cooperação de bancos internacionais, né, que conecta aí mais de 200 países. Quer dizer, o sistema financeiro imperialista boicotando, né, cerrando aí as portas para os russos. Biden disse ainda, né, que os Estados Unidos vão reduzir o acesso da Rússia à tecnologia e a financiamentos em setores estratégicos como o aeroespacial. Nossas ações, disse Biden, afetarão mais da metade das exportações de alta tecnologia. Destacou ainda que, né, essas são só as medidas dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não estão fazendo isso sozinhos. Quer dizer, esse poder todo, né, todo esse estrago, toda essa retaliação prometida é aquilo que cabe diretamente, que diz respeito diretamente ao poder que os Estados Unidos exercem. Mas, né, como o Biden destacou, ele está aí costurando, né, uma coalizão de parceiros com França, Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia, cujos resultados ainda estão aí a serem vistos, né? Segundo Biden, está todo mundo alinhado. Vamos ver nos próximos dias, né, do que vale essa unidade exatamente, né? Agora, o curioso mesmo é ver o imperialismo norte-americano acusando o Putin, né, de querer aí proteger o seu império e, nas palavras do Biden, né, estar aí tentando recriar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? É disso que se trata essa guerra, disse aí o presidente norte-americano. Bom, vale a piada, né? Nós não estamos apoiando a Rússia por esse motivo,
mas seria um bom motivo para apoiar a Rússia nessa situação atual, né? Tá certo. Se o não tá previsto na lista, vocês viram aí a nota do PCO. Mas se houver a mínima intenção do Putin, ou seja lá de quem for, né, na Rússia, de reconstruir a União Soviética, e com certeza milhares de trabalhadores, ativistas da esquerda devem ver, né, o sofrimento que representou aí o retrocesso, né, da revolução. Oxalá que venha a revolução, né, na Ucrânia, na Rússia, para restabelecer uma nova etapa de avanço da luta dos trabalhadores daquela região e de todo mundo. Bom, por falar nisso daí, só antes de eu destacar aqui nossa próxima notícia, eu queria agradecer aqui ao nosso companheiro, né, Ernesto Abdala Filho, que mandou aí o superchat, contribuindo aqui com a gente, chamar você a seguir o exemplo do Ernesto e de um monte de gente que contribuiu aqui ao longo do programa, que está contribuindo, né, porque nós precisamos, para ter uma imprensa independente, né, que defenda os pontos de vista dos trabalhadores diante da crise, mais do que nunca, nós precisamos da sua contribuição, da sua caixinha, né, aqui com a Causa Operária TV. Então, contribua. Está em tempo ainda de você contribuir ou de você se tornar membro do nosso canal. Se você ainda não é membro, vamos aproveitar, porque hoje nosso programa está tendo uma audiência muito grande, né, diante da importância dos acontecimentos, e também contando aqui com a presença do nosso companheiro Rafael, secretário de Relações Exteriores. Eu ia falar também de uma mensagem mandada aqui pelo nosso membro do nosso canal Prata, o Reflexão Sempre, mas sumiu aqui para mim num monte de mensagem, aí eu deixo para daqui a pouco, se o Rafael achar. Eu queria falar, né, que, como parte da luta contra essa situação, nós hoje, na reunião da direção da Comissão Executiva Nacional do Comitê Central do PCO, deliberamos convocar atos, né, para o qual nós vamos estar chamando aí todos os interessados em lutar contra o imperialismo, para a gente realizar atos de apoio na embaixada, né, e nos consulados russos, na embaixada lá em Brasília, e nos consulados russos de São Paulo e do Rio de Janeiro, na próxima terça-feira. Então, nós vamos divulgar aqui no nosso canal, na nossa programação, mas nós já queremos chamar você que está aí nos acompanhando, você que é dirigente de sindicato, de partido de esquerda, militante, né, se prepare na terça-feira, né, nós vamos estar organizando aí, a partir das 11 horas, um ato onde nós vamos procurar manifestar nossa posição de solidariedade, de apoio, né, à luta do povo russo, das repúblicas populares do Donbás, né, contra o imperialismo. Então, você está convidado, desde já, né, e a partir de amanhã, na nossa imprensa, vai ter aí uma campanha em torno desses atos. Terça-feira, vamos aproveitar que na terça-feira é carnaval, ou é dia de carnaval, que não tem carnaval pela deliberação, aí o esquema da burguesia contra essa festa popular, mas é feriado. Então, permitindo aí a muita gente, né, que não vai estar trabalhando, participar dos atos. E nos atos nós vamos levar também a bateria Zumbi dos Palmares, né, para protestar, para bater forte, né, em apoio aí ao povo, à luta do povo russo, e também em defesa aí da luta pela soberania e autodeterminação dos povos da região contra a presença, contra os ataques do imperialismo. Bom, eu vou passar para o Rafael, nós estamos, né, entrando na reta final do programa, mas ainda tem coisa importante aqui. Para o Rafael falar aqui de alguns arregados internacionais. Nós falamos aí do arrego, né, da esquerda nacional, que resolveu disfarçar, né, alguns falando a política do nem-nem, outros defendendo aí a paz em geral. Bom, mas aí a gente viu no cenário internacional, né, muita gente, inclusive, que andou iludindo aí, muita gente, até no Brasil, né, olhando esses setores aí como um exemplo na política internacional, né, o pessoal arregou e resolveu
se comprometer aí a adotar uma posição que não tem nada a ver, que não condena a agressão imperialista e não se coloca ao lado do povo russo. Vou passar para o Rafael para ele dar alguns destaques aí nessa área. Beleza. Só para a gente entender em que situação que a gente está, né? Enquanto o Biden fez a sua declaração, né, como um bom velhinho, o governo Biden já tinha anunciado na véspera, né, anunciado nessa quarta-feira, dia 23, que ajudaria o governo do fascista Volodymyr Zelensky a conduzir o país oferecendo alívio militar, né, sem dizer exatamente o que seria, né, essa ajuda. Então, se supõe, né, que ajuda a exercer aí a repressão. E é sobre isso daí, né? É sobre esse aspecto aqui que a gente tem que avaliar a posição da esquerda, que está se colocando no nem-nem. Você tem, de um lado, né, o governo produto de um golpe fascista, um governo apoiado em milícias que desfraudam aí a bandeira com a suástica, né, que é usada pela esquerda, que está agora aí deslumbrada, né, com a democracia imperialista, como sendo assim o sinal, né, mais grave, mais monstruoso, né, que um político poderia, um grupo, um partido poderia fazer. Mas agora a esquerda não está vendo problema nenhum, né? Veja, é tão ruim quanto, né? Então, o Gabriel Boric, o Boulos chileno, saiu aí em defesa do patrão e está atacando a Rússia, disse ele. Cadê as aspas dele? A Rússia optou pela guerra como meio para resolver conflitos. A partir do Chile, condenamos a invasão à Ucrânia, a violação de sua soberania e o uso ilegítimo da força. Nossa solidariedade estará com as vítimas e nossos humildes esforços com a paz. E de declarações solenes e imbecis, a esquerda latino-americana está cheia. O Alberto Fernandes, na Argentina, diz: fazemos um chamado a todas as partes a não usar a força militar. Pedimos à Federação Russa que ponha fim às ações empreendidas e que todas as partes envolvidas voltem à mesa para o diálogo. Aí a declaração, então, do argentino Alberto Fernandes. E os socialistas portugueses, né, já são pessoas assim mais, como se diz, mais pé no chão, né? Se envolveram diretamente, né? Estão aí fazendo parte na agressão da OTAN, né? O Partido Socialista português, com base na posição de princípio expressa pelos órgãos de soberania, atendendo à informação analisada, o Conselho Superior de Defesa Nacional português deu por unanimidade parecer favorável às propostas do governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da OTAN. Então, a ação do governo português é colocar a mão na massa, né, fazer o serviço sujo, economizar aí para o imperialismo norte-americano o envio de recursos, de tropas, do que quer que fosse necessário. Tomaram para si, né, a defesa. São esquerdistas nesse sentido muito mais consequentes do que os que estão pedindo a paz, né, tirando o corpo fora na segurança dos seus lares a muitos e muitos quilômetros de distância. Esses daqui já se comprometeram, né, diretamente a ir lá dar uma mãozinha para o imperialismo nessa aventura, né? Ok. Eu queria, só antes de seguir aqui, agradecer aí aos superchats dos nossos amigos aqui que estão contribuindo, né, para ajudar a pagar as contas aqui da Causa Operária TV. O Raimundo Vasconcelos, que mandou aí o seu superchat e uma indicação, sugerindo um vídeo, Donbás, panorama histórico
versão com acréscimos, diz ele. Né? O nosso amigo também, Pão com Ovo, né, que também mandou o superchat. Boa noite. Todo o apoio ao povo russo. Viva o PCO. Muito obrigado. Continuem contribuindo, sigam aí o exemplo de todo o pessoal que contribuiu, porque nós precisamos muito dessa contribuição. Eu queria destacar agora, né, na reta final, aqui é a minha última, depois eu passo para o Rafael da última dele terminar o programa. Convidado tem direito a encerrar e pedir música depois. Bom, o meu tema é o seguinte, né, o posicionamento... Tem gente, obviamente, com esses posicionamentos desprezíveis, como a gente viu, mas tem posicionamentos importantes. É o caso da China, né, e posicionamentos progressistas que se opõem à política do imperialismo. A China se manifestou aí contra as sanções à Rússia e chamou as ações dos Estados Unidos de imorais. Né? O país, inclusive, disse que criticou aí a OTAN, né? Dizendo que já imaginou, já pensaram nas consequências de encurralar uma grande potência? O governo chinês disse que os Estados Unidos estão jogando lenha na fogueira na tensão na Ucrânia, né? E disse que a atitude do governo norte-americano é algo imoral e irresponsável. Né? Disse mais, né? A afirmação feita por Huang Chuing, porta-voz da chancelaria chinesa. Né? Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos não param de vender armas para a Ucrânia, aumentando a tensão e o pânico. Bom, e ganhando um bom dinheiro, obviamente, com isso daí, porque os Estados Unidos não faz nada só por amor até para defender os seus próprios interesses, né? Isso aí vai gerar aí, está gerando com certeza o endividamento da Ucrânia, né? E bons negócios para os norte-americanos. O porta-voz chinês disse também o seguinte, que a questão chave é saber qual o papel os Estados Unidos desempenham nas atuais tensões da Ucrânia. Alguém joga a lenha na fogueira e acusa os outros. É algo imoral e irresponsável. Bom, a China já havia se posicionado, né, em apoio à Rússia já dias atrás, né, e nesse momento aqui é um posicionamento muito importante, né, porque cria maiores obstáculos à enorme campanha, né, como foi destacado aqui no programa pelo Rafael, que não é só uma campanha de propaganda, mas é também uma campanha de cerco. Eu até termino dizendo o seguinte, quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo no rádio do carro um programa esportivo, né, de uma das emissoras aí do Sistema Globo de rádio. E o programa era inteiro sobre o problema da Rússia, na realidade. E aí, só para destacar três coisas, mostrando como é que é o cerco, eles falaram o seguinte, que em agosto está previsto Fórmula 1, corrida na Rússia, e que o atual campeão mundial já anunciou que começou a fazer uma campanha, ele é alemão, né, de que não tem que ter corrida na Rússia. O atual campeão holandês é o Lewis Hamilton, que é o Vettel, né, que é o Verstappen, desculpa, o Verstappen é o atual campeão. O Vettel é o alemão, foi campeão já 4 vezes, e ele fazendo campanha aberta, né? Bom, mas aí, ao mesmo tempo, apareceram, por exemplo, na Inglaterra, diante das sanções do governo britânico, um time, o Manchester, tem patrocínio da principal companhia aérea, que é russa, né? E anunciaram, estão discutindo aí a ruptura dos acordos de publicidade, porque a empresa russa está sendo impedida de operar no Reino Unido. Né? E por aí vai. Tem sanção de tudo que é tipo. Né? A democracia, a suposta democracia, bom, estão proibindo aí, estão querendo cancelar jogos do campeonato europeu de futebol na Rússia, de basquete, etc, etc, etc. Quer dizer, com certeza o imperialismo vai lançar mão de tudo. Né? Daí a importância de posicionamentos como o da China, também de Cuba, da Venezuela, né? Que se posicionaram claramente, né, em apoio aí à Rússia contra as agressões imperialistas. Bom, eu vou passar para o Rafael para ele
da última da noite, e eu já me despeço agradecendo ao Rafael e a nossa enorme audiência no dia de hoje, e pedindo a vocês aí que compartilhem o link do nosso programa, né, e mandando um salve também para o pessoal que assiste o nosso programa aí na madrugada, no dia seguinte, né, que sempre a audiência ela continua crescendo, atingindo aí milhares de pessoas. Com você, Rafael, para encerrar o programa. Isso aí. Obrigado. Bom, eu só queria fazer 2 comentários, né? Um sobre o que o companheiro Antônio Carlos mencionou agora, a posição da China, né? Aí a gente vê o jogo que está sendo jogado, porque na sua coletiva de imprensa, o Biden, né, foi pego no contrapé por um repórter que perguntou, bom, vocês estão aí, né? O Biden estava anunciando que já tem toda uma parceria com vários outros países, que a OTAN está unida, que estamos negociando e tal. Um jornalista pegou ele no contrapé perguntando, mas e a China? E o Biden disse, eu não estou pronto para responder sobre o que nós estamos discutindo com a China. O que é, obviamente, né, um blefe de quem não tem absolutamente nada na mão. Né? Porque o que a China tem a dizer sobre o conflito? Já está dito. Né? A agressão não é da Rússia. A agressão é aquilo que o imperialismo norte-americano vem promovendo esses anos todos, e a ofensiva, né, da OTAN sobre o território russo, o cerco que vem se fechando aí desde a década de 90, fala por si só. Né? A provocação de um golpe fascista na Ucrânia na década passada já apenas coroa aí, é parte, né, do esforço do imperialismo de encurralar a Rússia. E uma segunda questão é que as informações de vários companheiros do partido que estão na Europa dão conta de que essa compreensão dos acontecimentos, né, de que a Rússia é o país que está sendo pressionado, provocado, agredido, né, pelo imperialismo, é algo que é do senso comum. A pessoa não precisa ser um especialista em política, como fracassam tantos especialistas, né, supostos especialistas de política na esquerda nacional que estão comentando o caso aqui, se colocando em cima do muro. Né? O cidadão comum da rua, em Moscou, né, e em qualquer outros países na Europa, tem reconhecido com muita facilidade que nessa disputa aqui, a agressão, a ameaça, né, o perigo que foi apresentado aí é o perigo apresentado pelo imperialismo norte-americano, né, e que a Rússia está fazendo o certo, apenas se defendendo. Então, nesse sentido que eu queria encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo a participação de todos, convidando vocês a ficarem ligados aqui na programação da Causa Operária TV e na imprensa do Partido da Causa Operária, cobertura completa dos acontecimentos na Rússia, na Ucrânia, no Diário Causa Operária. Você acompanha lá em causaoperaria.org.br. Fique ligado na nossa programação e até a próxima.